Bom, o Armando já é o nosso mestre de sala aqui de reuniões, ele já silenciou nossos microfones para a gente poder começar a reunião, né? E a gente pede para registrar no chat as presenças, né? Informando que a reunião está sendo gravada, mantemos os nossos microfones desligados. Dando início à 12ª reunião online do Rotary Clube de Santos Ponta da Praia no Rotário 2021-2022, eu, presidente Antônio Carlos Peduenhas, agente da transformação, agradeço a presença de todos. Hoje, com grata satisfação, teremos reunião conjunta com os clubes Rotary Clube de Santos Praia, nosso clube padrinho, Rotary Clube de Santos Aparecida, nosso clube afiliado, Rotary Clube de Santos Vila Belmiro e Rotary Clube de Santos Porto, para escutarmos a palestra da doutora delegada de polícia, Raquel Kobashi Galinatti, a quem, em nome de todos os presentes, duas boas-vindas. Peço agora à nossa diretora de protocolo, a companheira Andréa Vilela Duenhas, que apresente os presidentes dos clubes desta reunião conjunta e que, ao final da reunião, farão uso da palavra. Boa noite, companheiros. Apresento os presidentes de clube dessa nossa reunião conjunta. Companheiro João Paulo Krempe, presidente e agente da transformação do Rotary Clube Santos Praia, que é o nosso clube padrinho. Companheira Ruth Vitar de Mello, presidente e agente da transformação do Rotary Clube de Santos Aparecida, nosso afiliado. Companheira Iracema Maria Carneiro de Aguiar Menezes, presidente e agente de transformação do Rotary Clube Santos Vila Belmiro. E companheiro Ricardo Felipe Maluf Filho, presidente e agente da transformação do Rotary Clube Santos Porto. Estamos ao vivo na plataforma Zoom e Facebook. Após a palestra, as perguntas poderão ser feitas utilizando a mão virtual no sistema Zoom ou no chat do Facebook. Os microfones serão fechados para que tenhamos uma reunião confortável. Agora eu queria chamar o nosso companheiro do nosso Rotary Clube Santos Ponta da Praia, o advogado criminalista Dr. Eduardo Tadeu Salazar, para fazer a leitura do currículo da palestrante. Boa noite a todos. A palestrante é a doutora Raquel Kobashi Galinatti Lombardi, nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, em 24 de março de 1976, formada em Direito pela Universidade Mackenzie, no ano de 2000, mestre em Filosofia pela PUC de São Paulo, em 2007, pós-graduada em Ciências Penais pela Universidade Anhanguera, em 2011, pós-graduada em Direito de Polícia Judiciária na Academia Nacional de Polícia Federal de Brasília, no ano de 2020, e pós-graduanda em Processo Penal pela Escola Paulista da Magistratura. Atuou como advogada de 2001 a 2011, até ser aprovada no concurso para delegado de polícia em 2012. Iniciou sua carreira atuando em várias delegacias da capital, de São Paulo. Em seu currículo constam vários cursos nas áreas de segurança pública, cursos sobre investigações, mediação de conflitos, gerenciamento de crises, etc. Eu estou resumindo, doutora. A doutora possui também habilitação em armas pesadas, tais como fuzil, metralhadora, carabina. No entanto, ela não precisa disso para se defender, não, porque ela é apaixonada por esportes e ela é faixa preta em taekwondo, inclusive foi campeã paulista e vice-campeã santista. Além disso, foi vice-campeã santista de capoeira também. É diretora jurídica da Associação de Defesa Pessoal e Artes Marciais sem fins lucrativos. A palestrante tem forte atuação na área sindical, tanto que participou da constituição do movimento Nova Polícia Judiciária e filiou-se ao Sindipesp em abril de 2013, sendo a inscrita número 2875. Anos depois, se tornou a primeira mulher a presidir esse Sindipesp, eleita com quase 80% de aprovação para a gestão 2016-2019. Foi reeleita com 97% dos votos que convalidaram a gestão do próximo triênio 2019-2022. Sua atuação tem sido marcada pela defesa de melhores condições de trabalho e remuneração para toda a Polícia Civil, opondo-se
as ações do governo do Estado de São Paulo que promovem seu sucateamento. Idealizou também o programa Segurança Pública em Debate em 2017. Exerceu o magistério em cursos preparatórios para as carreiras policiais e é coautora das obras jurídicas Polícia Judiciária no Brasil e no Mundo, Combate à Violência contra a Mulher, Medidas Protetivas, Lei Maria da Penha, Lei Maria da Penha, comentários artigo por artigo e estudos doutrinários. Inclusive, essa obra foi selecionada no ano de 2020 pelo Superior Tribunal de Justiça como referência doutrinária para juízes de todo o Brasil. Além disso, tem as obras Delegado de Polícia Civil, depois Leituras Complementares de Direito Penal, uma visão constitucional, e Direito Policial, temas atuais. Em 2021, Raquel Galinatti também foi eleita para compor a diretoria nacional da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, a ADEPOL do Brasil. Finalizando, ela foi eleita pela terceira vez como uma das melhores delegadas de polícias do Brasil, de acordo com o censo 2021 do Portal Nacional Delegados. É isso. Hoje, com o tema Empoderamento de Meninas, transformando a violência contra a mulher, convido a delegada Raquel Lombardi para sua apresentação. Presidente, doutora Antônia, Andréia, doutor Salazar, que leu o currículo. Muito obrigada pela recepção. E realmente eu vou falar para um público extremamente seleto, formador de opinião e, principalmente, determinante para a formação da educação da sociedade através da família nos seus lares. E tem conexão com o nosso assunto, que é o empoderamento das meninas. A gente está em uma sociedade, em um processo transformador, e que, claro, para sair de forma que já está de forma hermética, uma sociedade construída com resquícios patriarcal e machista, em que a mulher muitas vezes ela era colocada, relegada em outros planos, né? Muitas vezes não dotando de opinião. A gente sabe que temos um longo caminho pela frente para podermos realmente transformar. E a transformação começa com a educação, começa com a família, começa realmente na sociedade. O empoderamento de meninas principalmente necessário para que na educação da família a gente saiba que a separação de gênero não corresponde à separação de vontades, não corresponde necessariamente às vontades, às aptidões, aos talentos, aquilo que com paixão os meninos e as meninas queiram escolher para as suas vidas. E de forma determinante a gente percebe, quando a gente fala na polícia, uma instituição predominantemente masculina, e obviamente um reflexo da sociedade patriarcal, machista, uma polícia ainda feita de homens para homens, pensada por homens, são barreiras que temos que romper. E muitos vão me perguntar, se a polícia é predominantemente masculina, os concursos públicos eles estão aí justamente para que a democracia ali do processo de seleção, que sejam novos policiais que ingressam na instituição, possa ser feita de forma igualitária. Sim, mas existe já um preconceito antes das meninas, das mulheres, ingressarem. Pensamentos de como será lidar, principalmente num ambiente que somente tenha homens, com a criminalidade, em situações, muitas vezes, colocando em risco a própria vida, situações em que a delicadeza, muitas vezes, ela é subestimada, a feminilidade, às vezes, também é subestimada, e a gente percebe que existe uma inibição ainda hoje para que as mulheres ingressem por exemplo, fazendo um recorte do panorama, em uma instituição predominantemente masculina. Acredito que outras profissões também, como engenharia, estamos em 2022 e ainda existe o preconceito antes mesmo de determinar a escolha. Mas esse preconceito ele é formado, claro, na base, na formação da característica da personalidade do ser humano, que muitas vezes
no próprio lar. Quantas vezes nós já escutamos, seja educada, isso não é comportamento de menina, fique quieta. Uma menina que seja mais ativa, que queira jogar bola, queira praticar brincar na rua, pular o muro, comporte-se. Você não tenha um comportamento respeitado, assim você não vai casar. Então, são situações em que a gente tem que abolir algumas frases da nossa família, na formação de nossos filhos, das crianças, e principalmente para os meninos. Formar meninos também conscientes. E quando eu me indago, muitas vezes, qual é o principal... Qual seria a fórmula mais eficaz para combater a violência contra a mulher, imediatamente a gente não tem como não responder que é a educação familiar. Então, respeito criando-se meninos e meninas, de forma a que possam ter a liberdade e a oportunidade de escolher suas profissões, através de suas aptidões, que não sejam tolhidas com preconceitos já pré-concebidos e pré-estipulados, porque determinada carreira não é uma carreira de menina ou determinada carreira não é uma carreira de menino. E pior, quando ingressar, vou fazer um recorte também, porque é o meu cenário, numa instituição para que você seja respeitada, as mulheres, muito tempo, hoje até um pouco menos, mas a mulher, se ela fosse muito vaidosa, se ela fosse muito feminina, ela já era taxada como uma policial fraca, uma policial não adequada. Então, muitas vezes as mulheres elas se intimidavam e até tinham como repetir comportamentos masculinos, até com uma voz mais severa. A minha voz é assim mesmo, tá, gente? Eu tenho uma voz mais forte mesmo, mas não é forçado, não. Mas eu, às vezes, até me policio para não ser tão assim, bruta. Mas, enfim, as mulheres, se são muito delicadas, muitas vezes não são respeitadas e existe a situação de repetição de comportamentos. Então, se a gente conseguisse, e estou vendo que cada vez mais o tema está em evidência, conseguíssemos conscientizar dentro do seio familiar e, por consequência, na escola, já na formação da personalidade, o respeito tanto para os meninos como para as meninas. Quem nunca já escutou meninos quando muito quietos ou quando não adeptos aos esportes? Não, o menino tem que brincar com bola, o menino tem que brincar com carrinho. Então, são situações em que parece o óbvio, mas o óbvio é repetido. Esses padrões não são rompidos, esses padrões são e tendem, e quando as crianças entram e fazem parte daquele círculo escolar, de repente, ela não adequada, ela pode até sofrer e ser vítima de bullying, quando a situação em que não está conforme os padrões já pré-estipulados arcaicos. Então, este comportamento em que as profissões elas são colocadas e estipuladas de acordo com profissões que são predominantemente masculinas ou profissões predominantemente femininas e que essas escolhas sejam determinantes de acordo com o que a sociedade espera, a gente tem que romper já na família com a educação. Com a educação e com a liberdade de não projetar nos filhos as suas frustrações. Muitas vezes, a gente percebe que algumas frustrações, e até mesmo por um mecanismo de proteção, é colocado e é esperado para que essas crianças tenham comportamentos esperados de acordo com o que os pais consideram correto. Claro que cada educação, eu não estou entrando em seara e não tenho nem a pretensão de entrar em searas em que educacional, mas o que a gente fala realmente é a autoconfiança, a autoestima e a autodeterminação que não sejam abaladas por comportamentos, de repente, que os pais queiram que esses filhos tenham em suas escolhas. Muitas vezes, a gente já entrando, né, claro, na seara criminal, quando a gente fala em empoderamento feminino, quando a gente fala em empoderamento de meninas, o empoderamento eu considero uma palavra redundante, porque todos nós, homens e mulheres, temos já o nosso poder. O que acontece é que muitas vezes o poder
que nos é inerente é calado, é de forma anestesiada, colocada para que a mulher possa servir uma forma esperada pela sociedade. Então, quem já nunca escutou situações em que, de forma enérgica, o homem se posiciona e ele é elogiado pela sua atitude enérgica, firme. E quando uma mulher tem um posicionamento mais enérgico, ela já é automaticamente colocada como louca, desequilibrada, uma pessoa que de repente não tem o preparo para estar naquela situação, porque ela está sendo enérgica da mesma forma que o homem. Então, quantas vezes a mulher, quando julgada, e os julgamentos eles são muito mais pesados, os julgamentos são muito mais são concebidos de forma muito mais cruéis para as mulheres e de todas as formas. Quando a mulher, por exemplo, é vítima, principalmente de vítima de crimes sexuais e vítima de crimes de violência familiar e etc. A primeira pergunta que se faz para uma mulher vítima é o que ela fez, o que aconteceu. O polo realmente muda. O polo não fica ali no foco. Muitas vezes, até aqueles que fazem parte do sistema de justiça criminal, os atores do sistema de justiça criminal, a porta de entrada, que no caso seria a Polícia Judiciária, o Ministério Público, a própria magistratura ao julgar, a defensoria, muitas vezes, olha e desvia o olhar daquele criminoso para tentar perceber ou chamar a atenção, de repente, uma vítima, será que ela estava vestida de forma adequada? Será que ela não ultrapassou de algum limite para irritar aquele agressor? Então, são situações em que, dia a dia, nós temos que romper, porque rompendo essas situações, as mulheres não vão se sentir mais intimidadas e caladas de exercerem o poder inerente, assim como os homens têm. Outra situação também muito comum é que uma mulher, para que ela aceite determinado cargo de comando ou de grande responsabilidade, esta mulher, ela estuda. Essa mulher, ela se prepara. Esta mulher, e mesmo assim ela se sente insegura. Muitas vezes ela até tende a declinar, porque ela mesma é como se fosse a chamada síndrome do impostor, né? No caso, é a síndrome da impostora. A mulher, ela se questiona, ela se pré-julga, auto-questiona, auto-julga. Qualquer erro cometido por ela é penitenciado e pelos pares também apontado com uma lupa. Então, é uma situação em que toda essa consequência da vida adulta e toda essa consequência, só vou observar o horário, senão eu fico aqui a noite inteira falando, e toda essa consequência ao entrar em um relacionamento, claro, é uma bagagem que se traz. E por que eu falo isso? Justamente para entrar no ciclo abusivo de relacionamento entre homens e mulheres. Então, todo esse panorama realmente muito rápido que eu acabei de explanar, que a formação da personalidade dos meninos e das meninas faz com que ciclos abusivos não sejam rompidos. A responsabilidade de uma família, de que uma família dê certo, ela fica assim a encargo da mulher. Uma mulher solteira, ela tem algum problema. Uma mulher solteira, ela tem algo com que fez com que nenhum homem quis casar com ela. Um homem solteiro, ele é solteiro por opção, por escolha, é um bom vivant, ele gosta de usufruir a sua vida de solteiro. Então, todos esses pré-julgamentos, quando uma mulher está já em um relacionamento, e muitas vezes ela percebe que é um relacionamento que ultrapassa limites, ultrapassa seus próprios limites de respeito e de amor próprio, de determinação, ela tende a absorver e ela tende a ser elástica, complacente, condescendente, para que, a todo custo, aquele relacionamento dê certo. E, infelizmente, de uma forma muito triste, esses ciclos de relacionamento abusivos, eles são muito frequentes, muito mais do que nós mesmos podemos imaginar. O alto número de cifra negra, ou seja, as chamadas subnotificações, crimes que ocorrem que não chegam à esfera nem à comunicação do poder público, principalmente em crimes de violência doméstica, ainda é muito alto. Então, a gente viu que houve um aumento de crimes noticiados, na realidade não houve aumento de crimes, houve um aumento de denúncia, mas ainda é muito tímido se compararmos com a realidade. E por que isso? Porque muitas vezes aquela vítima, ela acredita sim de forma real que ela fracassou no relacionamento, ela acredita sim de forma real que ela foi causadora, que ela deu ensejo, a vítima, no caso a mulher,
para essa situação, para que essa situação de um relacionamento tenha desmoronado. Porque toda a culpa de um relacionamento que não deu certo, ela acredita e ela aceita que é dela. Então, muitas vezes, o restabelecimento de relacionamentos, eles continuam de uma forma incessante, somente um relacionamento de duas pessoas formado por uma. Então, ali naquele relacionamento, tudo pode. Quantas vezes também não escutamos? Nossa, a minha amiga é casada tem um casal ali, só que ela teve sorte no casamento. Então, assim, ela teve sorte no casamento. Ele ajuda nas tarefas domésticas. Acredita? Ele também ajuda a buscar os filhos na escola. Mas desde quando tarefas domésticas são automaticamente do homem? Desde quando o cuidado com os filhos tarefas domésticas, desculpa. Desde quando tarefas domésticas automaticamente é da mulher, mesmo que ela também trabalhe fora? Desde quando o domínio e o comando na responsabilidade da educação dos filhos é somente da mulher, se são os pais que criam os filhos? Então, eu vejo que é um processo muito longo, é um processo que que requer muita discussão, é um processo que requer muito debate, mas que, de forma urgente, nós temos que ter esse olhar para que, através de uma educação, através de tirarmos barreiras e tirarmos a timidez do exercício dos seus poderes, tanto os meninos não, eles são incentivados muito pelo contrário, né? Exercer o poder, exercer, serem fálicos, serem determinantes, serem impositivos, serem realmente seguros. A mulher, para que ela seja adequada, muitas vezes ela tem que resignar e deixar bem adormecido, anestesiado, esse poder que todos nós temos. Então, é determinante para que, acredito, com uma nova roupagem, de uma nova educação familiar, e o que nós estamos falando é igualdade na educação, não estereotipar meninas, não julgar meninas e não impor muitos conceitos para as meninas. Eu acho que acabou aqui. Ah, não. Será que travou? Travou, gente? Travou? Meu Deus, travou? Estou ouvindo bem, doutora. Estamos Pode ouvindo continuar bem. falando, pode continuar falando. Pode continuar. Ixi, eu não estou vendo ninguém aqui. Não, mas pode prosseguir, doutora. Pode prosseguir, que ele vai ter um ajuste técnico aqui. Vamos lá que vai dar certo. Eu estou travada, né? Eu não estou me vendo, mas enfim. É determinante que esse tema e tenhamos que realmente fazer uma nova roupagem na educação familiar para que meninos e meninas tenham noção do seu espaço, do seu lugar, das suas responsabilidades, que para meninos não sejam só a parte boa de situações e para as meninas somente os deveres e obrigações, para que de uma forma mais equilibrada esses meninos e essas meninas cheguem à fase adulta e que um dia a gente consiga falar realmente está cada vez mais escasso crimes de violência contra a mulher. Estamos falando também numa sociedade aqui brasileira. A gente sabe muito bem que tem sociedades que estão muito piores que o Brasil, principalmente países da África, países árabes, com culturas muito mais retrógradas, mas a gente não está fazendo comparativo com nenhuma cultura. Nossa, o Brasil é muito melhor, mas também está muito pior. Não, estamos falando de uma mudança de leitura social do nosso país, dos nossos filhos, das nossas crianças e do nosso futuro. Então, eu agradeço muito, muito obrigada. Eu acho que me estendia, né, um pouquinho, mas é que esse tema é apaixonante, a gente conversa outros dias. Outras vezes eu estou aqui pronta para o convite. Obrigada, doutora Raquel, pela brilhante palestra. E agora a gente vai liberar pergunta pelo chat, ou se não, levantando a mão virtual, pelo prazo de 15 minutos, tá, gente? Quem vai começar? Quem que quer fazer uma pergunta? Caçando aqui.
enquanto o pessoal vai se organizando para perguntar aqui, eu vou já fazer aqui uma consideração aqui, doutora Raquel. Foi um prazer enorme ouvir aí sua palestra, né? Com tanta segurança sobre o tema. Eu sou também colega mackenzista aqui, também Ah, que legal! formado também, só que direito, mas na turma de 84, eu sou mais velhinho, né? Mas, tive a felicidade de, na minha família, nós éramos 3 irmãos, né, homens, mas desde cedo foi criado, todo mundo dividia as tarefas domésticas, né? Todo mundo trabalhava e todo mundo. Sensacional. Então, eu tenho 3 filhas e eu também criei elas da mesma forma. Eu sempre fui um pai que, desde o começo, dei banho, fiz tudo que era possível, sem nenhum problema, queria que elas terem independência e ter responsabilidade, né? Gostei muito que a senhora falou dessa questão da educação familiar, né? Tudo começa na base familiar, na nossa célula máter, né? Uhum. Assim, eu queria te fazer uma pergunta seguinte. Tem tido já algum movimento já de mudança, né? Uma mudança positiva, né? Na parte legislativa, com as legislações que proíbem na parte de trabalho da assédio moral, assédio sexual. Inclusive, chegamos a fazer, André é psicóloga, chegamos a fazer até em empresas algumas palestras dinâmicas de grupo, com a parte de psicologia, a parte de direito. E isso também é positivo, né, doutora? Nós tem se acompanhando, a sociedade tem acompanhado está em transformação também legislativa, né? Tem mais alguma matéria assim que a doutora recorda, assim, fora a lei da Maria da Penha, alguma outra situação que as pessoas possam, né, fazer mais denúncias? Com certeza. A gente vê a alteração de novas leis para implementar e melhorar e ampliar, dar uma forma mais eficaz a própria Lei Maria da Penha, 11.340, mas não só isso. A alteração do Código Penal ano passado, tivemos a alteração da inserção do crime de perseguição, que é o 147A. A gente teve a inserção do crime 147B, que é o crime... Será que eu estou confundindo? Ai, meu Deus, deixa eu ver aqui. 147A, eu acho que é o de... Não, 147B é o de perseguição... Não, 147... Se alguém tiver o Google, por favor, me ajudem. 147A do Código Penal, eu acho... Tenho quase certeza que é o de perseguição. 147B é o crime de violência psicológica. É isso? Confere. Deixar com o nosso colega criminalista para responder, doutor Salazar. Se vira. Eu acho que depois a gente vê, são 2 crimes que vieram depois ali do 147 ameaça. Veio o 147A, que é o perseguição, na sequência o 147B, que é o crime de violência psicológica. Extremamente importante, porque implementa e melhora mecanismos para que as mulheres possam denunciar e os poderes públicos possam tomar atitudes. É um caso curioso, mas o crime que mais... a mulher é acometida de um primeiro momento, porque ninguém inicia um relacionamento abusivo, criminoso, no caso, sendo realmente o agressor. O relacionamento abusivo, ele passa por fases. Primeiro, aquele príncipe encantado que corteja e conquista aquela mulher. É a fase da lua de mel. Depois fica aquela fase da tensão, aquela fase de que aquela mulher ela está em constante... pisando em ovos e em minas, e depois vem a fase da explosão, quando ela necessariamente já é agredida verbalmente, fisicamente, e daí aquele homem, quando percebe que a mulher vai escapar do relacionamento, volta a ser um príncipe encantado, muitas vezes até com pedidos de casamento. Tem aquele ciclo de relacionamento abusivo que ele não é rompido. E aquele relacionamento abusivo, ele se inicia com a chamada violência psicológica. Quando aquela vítima se dirigia até uma delegacia, a violência psicológica, automaticamente, ela era colocada como uma ameaça. E era muito frágil para solicitar a representação das protetivas de urgência. Alô? Pela simples ameaça. Oi? Fala, minha querida, tudo bem? Pela simples ameaça. E aí, nesse caso, nesse sentido... eu estou aqui ainda. Nesse sentido... A implementação 147A, exatamente, Silvia, muito obrigada. 147A é a perseguição, 147B é o crime de violência psicológica. Então, deu um respaldo e deu realmente uma agilidade para que o próprio delegado de polícia, tipificando o crime de violência psicológica, já representasse, se a vítima assim desejasse, pelas protetivas de urgência
pelo crime de violência psicológica, que é o início de toda a violência. A violência ela não se inicia com um soco no nariz, nem com um feminicídio. Ela se inicia com pequenos atos, esses atos que minam aquela mulher, que é a violência psicológica. Então, foi extremamente importante. Nós temos uma das melhores leis do mundo, é a 5ª melhor lei do mundo, que versa mecanismos de proteção à mulher vítima de violência, porém, o que a gente ainda está muito aquém é realmente por parte do governo da implementação real de políticas públicas para que a efetividade da lei seja concreta. Obrigado, doutor. Temos 3 perguntas aqui, eu vou abrir na ordem aqui. Primeiro, vou passar para o presidente Arthur Sanches, aqui do Rotary Clube Diversidade Sem Fronteiras. O Armando, abre o microfone do Arthur, por favor. Boa noite, presidente. Boa noite, clube. Boa noite, doutora. Eu gostaria de fazer uma pergunta bem objetiva. Se a doutora acredita que é possível empoderar as meninas em comunidades escolares, se existe alguma iniciativa, seja pela polícia, seja por algum outro órgão de Estado, alguma coisa que eu vejo assim similar ao ProERD, com esse foco de empoderamento de meninas, ou mesmo algum incentivo para pessoas como a senhora que possam se parcerar com ONGs para estruturar alguma coisa nesse sentido que alcance o empoderamento das meninas, que eu acredito ser o foco principal, né? Se você ensina desde criança, você evita com que essas coisas aconteçam no futuro. Presidente Sanches, né? Arthur Sanches. Pode me chamar de Arthur. Excelente pergunta. Eu não tenho conhecimento dessa atividade por parte dos governos. Vejo muita iniciativa da sociedade civil e lideranças como Rotary, vendo não só a proteção, vocês estão indo além, porque muito se vê discutir a violência contra a mulher, mas vocês estão de uma forma visionária, discutindo para que a mulher não seja vítima desse ciclo de violência, para que a mulher não esteja inserido nesse relacionamento abusivo e criminoso. E ali está o chamado empoderamento das meninas, que as meninas saibam já detectar, como nós percebemos e conseguimos detectar, quando, de repente, pular de um penhasco é perigoso, a gente vai se machucar. Então, que a mulher saiba, entrar no relacionamento é perigoso, ela permitir o abuso, a falta de respeito, ela vai se machucar e é perigoso. Então, vocês estão... e eu vejo muita participação da sociedade civil no tema, muito também da imprensa. Eu vejo que a imprensa vem tocando em vários temas correlatos à autoestima da mulher, que é o empoderamento, no caso, a autoestima, que tem várias vertentes. Então, acredito que ainda existe uma inércia pelos poderes públicos. Essa é a minha opinião, vendo aqui pelo lado da polícia, né? Obrigado, doutor. Vou passar a palavra para o nosso companheiro César Antero, do Rotary Clube Santos Aparecida. Libera o microfone, por favor, Armando. Boa noite, doutora. Boa noite, duenhas. Boa noite, amigos, companheiros e companheiras. Em primeiro lugar, um grande prazer, mais uma vez, estar participando de After Long Time, né? Depois de um grande tempo aí sem podermos vermos. Enfim, eu ouvi atentamente, doutora, a vossa palestra, pela qual eu a parabenizo, e mais do que isso, me fez criar algumas reflexões para que eu possa fazer uma pergunta em 2 etapas. A primeira etapa, essa questão do empoderamento feminino, eu acho que nós estamos vivendo há algum tempo no país um clima grande de fla-flu na política, que está se alastrando para todos os outros temas sociais da nossa combalida e mal educada sociedade. Dentro desse conceito, o empoderamento feminino é a minha primeira pergunta. Ele, da forma como está sendo proposto, colocado pelas entidades ou pelas pessoas que têm a sua própria consciência correta, diga-se de passagem, de fazer valer os direitos não da menina ou do menino, mas sim os direitos de qualquer ser humano, que isso é o direito à opinião, o direito do ir e vir, o direito de
de ter as suas escolhas é inerente a qualquer ser humano, né? Então, dentro desse conceito, a minha pergunta vai: será que o modelo que está sendo proposto de aumentar os números de legislação protetiva está conseguindo a eficiência esperada? Essa é a primeira parte. E a segunda parte não seria também, em paralelo, mas muito necessário, um trabalho de divulgação, de mídia, de conscientização de que nós todos somos seres humanos e que a raça é a raça humana, independente de credo, de cor, de pele, de opção sexual, seja lá, todos somos seres humanos. Não está faltando um pouquinho, talvez, de nós ampliarmos a nossa visão sobre nós, habitantes desse planeta Terra? Será que, se a gente vai permanecer nesse fla-flu, quanto tempo para ver quem tem razão? Eu ouvi, há um tempo atrás, há muitos anos atrás, uma frase no Colégio do Carmo, onde eu tive a oportunidade de estudar, e meu pai era professor: se eu queria ter razão ou se eu queria ser feliz. Essa frase eu trouxe comigo até hoje, no desenvolver de 57 para 58 anos. Confesso que eu acho que eu aprendi bem. Eu tenho sido feliz. Muitas vezes eu abri mão de ter a razão por qualquer discussão, mesmo sabendo que ela era minha. Mas na minha ótica, que na ótica daquele que discutia comigo, a razão era dele. Então ficou inócuo. Então, dentro desse sentido, a conscientização de entendimento do quão é importante as pessoas terem oportunidades iguais, independente de sexo, independente de credos, de raças, eu acho que falta um trabalho neste sentido, como conscientização social, de uma maneira geral. Desculpe ter me alongado e, mais uma vez, parabéns. Muito obrigado. Senhor César, adorei a sua colocação. Na realidade, não foi uma pergunta, né? Foi uma colocação que Perfeito. concordo amplamente, completamente. Primeiro, no tocante à legislação, a legislação ela se torna inócua a partir do momento em que a implementação por parte do governo de políticas públicas, estruturação das instituições de Estado, para que elas possam seguir a lei e proporcionar a proteção daquelas mulheres que são vítimas, ela se torna um papel, uma normativa inócua. Então, acredito que se hoje ainda temos muitos crimes, muitas situações de violência, muitas mulheres desprotegidas, é por falta de estrutura do governo. O governo ele não estrutura as instituições, no caso, a porta de entrada do sistema de justiça criminal é a polícia. A polícia judiciária, hoje aqui no estado de São Paulo, tem um déficit que supera 15 mil policiais. Então, quais serão as mulheres que podem ser protegidas ou que podem ter as suas medidas protetivas de urgência fiscalizadas pela polícia, se temos aí um vácuo de quase 35% de policiais a menos? Então, quer dizer que as vítimas serão escolhidas? Quais serão protegidas e quais não? É uma situação que a gente fica essa realidade. Falta de consciência do governo, não? Oi? Falta de consciência do governo. Sim. E no caso da consciência, acredito que todos que estão participando aqui desse debate são líderes e formadores de opinião, participam e são rotarianos, e é exemplos assim que a gente vê que trazem mudanças. Muitas vezes a gente acha que essas mudanças são mínimas, mas não, são grandiosas, porque quando a gente fomenta assuntos, discussões de um grupo, esse grupo ele contamina outros. Então, esse grupo de liderança, daí coloco também a responsabilidade nos senhores líderes e formadores de opinião, que sejam, sim, continuem, sim, formadores de opinião. Porque tem uma frase do Lehmann, eu acho que é muito boa. Ele diz que ele nunca viu um pessimista bem-sucedido, né? Aquele que é bem-sucedido, ele é sempre otimista, ele sempre acredita, ele sempre busca, por mais que seja utópico, seja longe, mas a gente continua sempre dando a nossa contribuição. Então, eu me sinto muito honrada de estar aqui com vocês, porque eu vejo liderança. Hoje a gente está numa quarta-feira à noite discutindo, e não discutindo assuntos pessoais
e egoísticos, assuntos para uma mudança de uma sociedade. Bem, doutora, temos uma pergunta aqui, vou preparar o microfone para a nossa embaixadora aqui do Empoderamento das Meninas, minha colega Isabela Castro de Castro. Boa noite a todos. Inicialmente, queria dizer que é um grande prazer estar aqui. Parabéns para o clube pela iniciativa de fazer essa reunião. Eu queria destacar o nosso presidente do Rotary Internacional, Shekhar Mehta, dá especial importância, trata com muito carinho esse tema do empoderamento das meninas, porque justamente como a nossa palestrante aqui, a doutora Raquel, falou, a educação é a base da mudança, né? Se a gente não investir na educação, a gente não vai conseguir ter aí pessoas pensando de uma forma diferente, modificando essa cultura, esse padrão que a gente tem, né, desse patriarcado, que acaba sempre oprimindo e desmerecendo as mulheres no sentido de não lhes dar oportunidade e de subjugá-las, né, muitas vezes trazendo a violência para dentro dos lares. E lembrando que essa violência, ela não é apenas a violência física, né? A violência psicológica, ela é muito grande e ela traz, às vezes, problemas e consequências até mais sérias e mais difíceis, né? Do que aquelas causadas apenas pela violência física. Então, é importante, a gente só vai mudar uma cultura, né, ao longo da mudança de gerações e é investindo pouco a pouco, realmente, aqui, quando a gente vai fazendo esse tipo de encontro, para esclarecer aqui para todos os participantes da importância da gente trazer o assunto à baila, né, da gente conversar, da gente tirar essa pecha do que é o empoderamento das meninas, das mulheres, mas elas já são tão poderosas, já estão se achando tanto, e a gente ainda vai falar de empoderar mais. Eu sei que assim a gente tem enfrentado aqui dentro do Rotary, dentro dos clubes, eu tenho recebido relatos de assim um certo preconceito, uma certa dificuldade em lidar com o tema proposto pelo nosso presidente do Rotary Internacional. Então, se aqui dentro do Rotary Internacional a gente tem dificuldade em lidar com o tema, imagina mundo afora, né, com pessoas não tão esclarecidas, que não têm tanta oportunidade de estarem aqui discutindo. Nós aqui no Grupo do Empoderamento estamos sempre fazendo reuniões, a doutora Raquel já esteve numa reunião com a gente, num sábado à noite, nós nos reunimos para conversar e para discutir o projeto. A doutora Raquel está sempre aí disposta, muito obrigada, doutora Raquel. E aí, então, minha pequena colaboração é essa aqui, de agradecimento e de levar essa palavra aqui do presidente Shekhar Mehta, realmente é muito importante que a gente possa discutir, que a gente possa falar sobre o tema. E eu estou à disposição de vocês também, qualquer dúvida. Lembrando, aproveitando aqui, fazer o convite, que nós vamos ter a Conferência Internacional em Foz do Iguaçu, o presidente Shekhar Mehta vem, e nós vamos ter uma sala especial só para tratar do empoderamento de meninas, para vocês verem o quanto esse tema é querido pelo presidente. Essa reunião não está na programação oficial, mas ela vai acontecer. O nosso Mário César, que está organizando, já confirmou isso. E para quem estiver presente, venha participar, vai ser um prazer. E não esqueçam de cadastrar os projetos e as atividades no showcase, porque tudo isso vai ser mostrado para o presidente Shekhar Mehta na próxima semana. Obrigada. Querida embaixadora, doutora Isabela, realmente, eu acredito que quando existe preconceitos ou resistência em relação ao tema empoderamento de meninas, muitas vezes é porque ele não é compreendido de uma forma ampla ou se colocar no lugar de outro, sendo homem ou mulher, não está sendo feito de forma adequada. Eu não acredito que empoderamento ali seja no sentido de dar poder, mas tirar a inibição, tirar a resistência, tirar essa sensação de que as mulheres elas devem ir com timidez e com cautela no exercício de seus poderes, né? Assim como a gente vê que a sociedade julga mulheres muito fálicas, que falem alto, ou que são combativas, automaticamente essas mulheres são, sim, colocadas de uma forma muito caricata, muito julgada e pré-julgada, e
ela é inadequada automaticamente para a forma social que se espera. E isso não é aceitável. Que as mulheres possam ser tímidas, expansivas, quietas, agitadas, que as mulheres possam vestir o que elas quiserem, que elas possam ser esportistas ou donas de casa, que elas possam ser delegadas ou cabeleireiras, que elas possam ser o que elas quiserem, independentemente da concepção imposta por uma sociedade. E é justamente esse o tema, o empoderamento, que a escolha seja da menina, da mulher, futuramente. Perfeito, doutora Raquel, perfeito. É isso mesmo. E que bom que todos aqui ouviram essa sua explicação, né? Para que não haja esse tipo de preconceito e todos levem adiante essa mensagem que o nosso presidente do Rotary Internacional pede que a gente discuta e que a gente traga aqui para todos. Muito obrigada. Pessoal, temos mais 3 perguntas aqui no chat, mas eu vou, como já está no adiantado da hora, já passamos 5 minutos do tempo de perguntas, eu vou deixar depois essas perguntas no chat, a gente manda depois para a doutora Raquel. Eu vou pedir agora, doutora Raquel, para a doutora fazer essas considerações finais aqui, para a gente poder já passar a palavra para os presidentes, para poder fazer o encerramento da nossa reunião dentro do nosso prazo de 1 hora de reunião. Por favor, use a palavra, doutora. Presidente Antônio, doutora Andréia, doutora Isabela, eu estou falando com as pessoas, o doutor Sanches, né, o presidente Sanches, o senhor Eduardo, né, o doutor Eduardo, criminalista, na pessoa de vocês, eu cumprimento todos os participantes, senhor Horácio, cumprimento todos os participantes, rendo aqui minhas homenagens aos senhores, meus agradecimentos por estarmos em um mundo de pessoas que estão realmente fazendo a diferença para que tenhamos um futuro melhor. Então, muito obrigada, fico muito honrada. Agora eu queria registrar as gratas presenças de presidente Solange Daldi, do Rotary Clube Santos Boqueirão, presidente Arthur Sanches, do Rotary Clube Satélite de Felicidades Sem Fronteiras, do Rotary Clube Santos Paraíso, São Paulo Paraíso. Isabela Cássio de Castro, companheira do Rotary Clube Santos Boqueirão e embaixadora do empoderamento de meninas da nossa área do Distrito 4.420. Agora eu passo a palavra ao presidente Antônio Duenhas para que faça a consideração final. Bom, obviamente, né, todos os elogios aqui para a doutora Raquel, excelente palestra, assim, muito didática e muito profunda, né? Apesar de pouco tempo, foi uma reflexão muito boa para a gente aqui se entender das origens, onde está esse preconceito e poder trabalhar com isso dentro do nosso ambiente familiar, né? Bacana. Quero agradecer também aqui o companheiro Horácio Misawa, da Rotary Clube São Paulo Paraíso, que nos viabilizou essa palestra. Obrigado, Horácio, pela amizade de sempre, de muitos anos, né? Estamos sempre juntos. E agora eu vou passar a palavra aos companheiros presidentes que também transferiram suas reuniões para essa reunião aqui, para eles poderem fazer suas considerações. Primeiro, eu vou abrir aqui pela nossa ordem que foi cadastrada aqui. É o João Paulo Cramp, meu amigo aqui do Rotary Clube Santos Praia. Ele é nosso clube padrinho, né? João, você pode dar o uso da palavra, João. Pode abrir seu microfone, por favor. Obrigado. Boa noite, Duenhas. Boa noite a todos. Parabéns, Raquel, pelo bate-papo, esse debate, na verdade, né? Extremamente necessário. E exatamente não todo dia tem que se falar a respeito de empoderamento das meninas, empoderamento das mulheres, porque é um tema muito necessário. Então, não é encheção ficar sempre falando, porque todo dia tem algum tipo de violência, ou então todo dia tem algum tipo de o mansplaining, o man-interrupting, você não deixa a pessoa falar. Parabéns! Então, é sempre importante que isso seja falado, que seja todo dia que tem que se falar. Em uma sociedade que a gente sempre quer buscar o melhor, você tem que deixar as outras pessoas falarem e exprimirem sua opinião e não querer passar por cima. Então, é muito legal esse tema que está sendo debatido pelo Rotary, o que você trouxe, por tudo que você faz. Quero desejar os parabéns para você e continue nessa batalha que uma andorinha só não faz verão. Você é uma
guerreira, assim como todas as outras que engajam nesse tema. Então, quero desejar os parabéns e nós estamos sempre juntos, combatendo sempre as como é que eu vou falar? As atitudes que oprimem. Isso é muito importante. Parabéns. Obrigado, Duenhas. Obrigada, Raquel. Parabéns. Presidente João, eu que fico surpresa com o conhecimento sobre o gaslight, man-interrupt, man-explaining, que muitas vezes as pessoas não sabem, né? Muitas mulheres não sabem. Então, eu que agradeço e muito obrigada mesmo. Agora, pela ordem, eu vou passar a palavra aqui para minha amiga, companheira Ruth Bittar de Mello, presidente do Rotary Clube Santos Aparecida, nossa afiliada. Ruth, pode abrir seu microfone e fazer suas considerações. Bom, só agradecer, né, Duenhas, a doutora Raquel, fantástica palestra, assim, concordo, gênero, número, grau, acima e embaixo, perfeito, tudo que eu penso, é importante a gente estar sempre repetindo, né, falando exaustivamente esses conceitos, começando com a educação dos meninos, né, que eu acho que os meninos sempre foram mais protegidos e assim, fortalecendo o machismo, o patriarcalismo, né? Parabéns, Duenhas, Andréia, os colegas todos presentes, Raquel, muito obrigada, parabéns. Presidente Ruth, eu que agradeço e eu que tenho muita honra de estar aqui passando, mesmo que virtualmente, esse tempo com vocês, que são inspiradores. Muito obrigada. Obrigada a você. Então, pela ordem agora, eu vou passar a palavra agora para a companheira Iracema Maria Carneiro de Aguiar Menezes, presidente do Rotary Clube Santos Vila Belmiro. Iracema, pode fazer suas considerações, por favor. Obrigada a todos por esta reunião, em especial ao Duenhas, todos os companheiros do clube, a nossa palestrante Raquel. Foi muito esclarecedor e você mesma, Raquel, é um exemplo de empoderamento da mulher, né? Você nos passa essa imagem de uma mulher que consegue unir toda essa esperança em cima do poder da mulher na sociedade. Eu quero agradecer também aos educadores da creche Cantinho Alegre, que estão assistindo a palestra, como uma capacitação nessa área para o projeto que nós vamos desenvolver junto lá com o Rotary Vila Belmiro, né, no nosso projeto permanente, a creche Cantinho Alegre. Quero agradecer a presença de todos nessa palestra e foi maravilhosa. Muito obrigada, Duenhas, pelo convite. Presidente Iracema, parabéns pelo seu projeto, pela sua liderança, muito honrada, muito obrigada. Agora, por último, vou passar para o meu companheiro aqui, o Ricardo Maluf, presidente do Rotary Clube de Santos Porto. Maluf, por favor, faça suas considerações. Obrigado, Duenhas. Primeiramente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, nossos companheiros, amigos, os presidentes. Sempre muito bom estar aqui. E agradecer e parabenizar a doutora Raquel pela palestra. Efetivamente, é um tema que precisa se desenvolver muito mais, né? Não só aqui no Brasil, como no mundo como um todo. Como ela bem disse, espalhados pelo mundo, temos países muito piores que o nosso e muito melhores também. Então, nós temos muito a aprender e também temos um pouco a ensinar. Eu sou pai de 2 filhas, né? Aprendo bastante com elas com relação a isso. Nossa geração, minha geração, né? Efetivamente vem de uma educação que, infelizmente, não é adequada, mas, assim, cada dia que passa aqui eu aprendo um pouquinho mais com elas e tento sempre fazer o melhor possível com relação ao empoderamento das meninas, né? Espero que elas possam viver, né, quando estarem mais adultas, possam ter uma realidade bem diferente do que tinha no passado e ainda tem hoje. Está sempre tendo uma pequena melhora, mas espero que elas possam viver uma realidade um pouco melhor. Então, parabéns à doutora pelo seu trabalho e que continue colhendo cada vez mais frutos dessa sua jornada. Obrigado.
presidente Dr. Maluf, Dr. Ricardo Maluf. Eu que agradeço e parabéns pela sua jornada com as meninas, que todos nós estamos aprendendo diariamente um pouquinho para podermos evoluir e contribuir para a sociedade. Admiração. Bom, agora eu vou fazer o encerramento formal, né, da reunião, para depois continuar aqui liberando os microfones para se despedir e ficar o uso da palavra liberado, franqueado. Encerrando esta reunião conjunta, né, do Rotary Clube de Santos Ponta da Praia, Rotary Clube de Santos Praia, Rotary Clube de Santos Aparecida e Rotary Clube de Santos Vila Belmiro e ainda o Rotary Clube de Santos Porto, no Rotário 21-22. Agradeço a presença de todos, em especial a doutora Raquel, que realmente foi, assim, nos abrilhantou essa noite aqui. Estamos terminando aqui com 1 hora e um pouquinho de reunião, just in time, aqui bem justinho para ficar bacana. Gente, pode abrir o microfone e falar seu boa noite. Eu já começo agradecendo de coração aí meus companheiros presidentes, doutora Raquel, em especial Horácio. Valeu, meu amigo. Obrigado por ter trazido essa preciosidade para nós aqui. Boa noite a todos, doutora Raquel e a todos. Tudo de bom para vocês. Boa noite, parabéns pela palestra. Boa noite. Parabéns. Boa noite a todos. Dali Santos, hein? Boa noite. Dali Santos. Boa noite a todos. Obrigada. Parabéns. Boa noite. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Excelente. Boa noite. Obrigada, doutora. Boa noite, meninos presidentes, companheiros. Parabéns, presidente. Beijo para todos. Boa noite a todos. Beijo. Tchau. Beijo, José. Boa noite a todos. Obrigada, viu? Parabéns aí a todos os presidentes aí. Tudo de bom aí. Boa noite. Obrigado. Fiquem com Deus. Boa noite a todos.